Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Lucas, no capítulo 12, versículos de 35 até o 38, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrará acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou esteja à madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Amados irmãos e irmãs, interessante, né? Jesus está falando agora um pouco sobre o final dos tempos. Uma visão bem escatológica aqui do texto. Então, vamos fazer aqui algumas reflexões que são importantes para a gente. Primeiro, aqui Jesus fala que os vossos rins estejam cingidos. Por que os rins e por que cingidos? Naquele tempo, os rins seria o que para a gente hoje é o coração. O pessoal entendia, né, muitas vezes, como o rim sendo uma das partes mais importantes do corpo. Cingir os rins seria amarrar, prender alguma coisa, tem simbologia do serviço. Então, na verdade, Jesus está também colocando, né, que vocês estejam de prontidão para servir. As lâmpadas acesas vão para o mesmo caminho também. E aí, por que Jesus coloca um pouco disso, né? Porque ele vai dizer assim, ó, é para a gente viver como pessoas que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Como a gente não sabe a hora que ele vai voltar, a gente fica ali atento, a gente fica à espreita, porque quando ele bater altas horas da noite eu vou ouvir, levanto-me e vou abrir de modo imediato. Né? Por isso que ele coloca essa dinâmica. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados. Não importa a hora. Pode ser à meia-noite, pode ser às 3 horas da manhã. E qual é o prêmio que nós vamos alcançar? É que o próprio Senhor vai cingir os seus próprios rins e vai servir a cada um de nós. Olha que interessante essa visão. Qual é a estratégia que é utilizada pelo autor sagrado, né? É para dizer assim, se a gente faz a nossa parte agora, servindo a Deus, um dia ele vai nos servir, nós vamos ter recompensa. No céu, amados irmãos e irmãs, por isso que sempre quando se pensa no céu, muita gente associa a dinâmica do banquete, porque o céu vai ser um grande banquete mesmo. É um grande momento de festa, onde nós que passamos a nossa vida inteira buscando servir a Deus, buscando fazer a sua vontade, nós no céu vamos, de certo modo, sermos agora servidos. Mas eu quero explicar para você o contexto por trás daqui, que eu acho que vai iluminar muito a nossa vida hoje. Vamos lá. Quando o Evangelho de Lucas ele foi escrito, o que acontecia ali na época, né? O Evangelho de Lucas, como o de Mateus, foram escritos mais ou menos no mesmo tempo, ali por volta do ano 80 depois de Cristo. Se nós considerarmos que Jesus morreu ali por volta do ano 30, quando se chega ali por volta do ano 80, já se passaram 50 anos. E aí vamos fazer alguns cálculos aqui rápidos. Os apóstolos provavelmente morreram ali todos na época dos anos 60, anos 70, alguns talvez antes, mas não pense muito que o pessoal morreu muito depois que isso, não. Então, os primeiros cristãos, em sua grande maioria, chegam a morrer nessa época, ali dos anos 60 para os anos 70. Então nós estamos agora, por volta dos anos 80, com a chamada segunda geração cristã. Ou seja, eu tenho agora outros cristãos que agora escutaram falar de alguém que conviveu com Jesus, ouviram falar de Jesus por outras pessoas, mas que elas observam, nem veem os apóstolos que já morreram, elas agora já observam outras pessoas liderando. Esse é mais ou menos o contexto. E tem um problema. No início, a gente vai vendo isso de modo muito claro. Por exemplo, quando você pega as cartas de Paulo, que foram escritas antes, né, dos próprios evangelhos, nós temos aquilo que a gente costuma chamar de parousia imediata. Especialmente, por exemplo, na carta aos Tessalonicenses, que é a primeira carta que Paulo escreve. Nela é falado muito que Jesus vai voltar logo. E pensa comigo, eu sou cristão, eu escuto falar que ele vai voltar logo, então eu digo, eita, ele vai voltar esse ano, 2023, digamos. Terminou o ano, não voltou. Eu digo, vai ser 2024. Chega 2024, não chega. Eu digo, não, é porque é 2025. Entra ano e sai ano e Jesus não volta. Vai começando a surgir o que na cabeça daquela pessoa? Desesperança,
incredulidade, mas acima de tudo, e aí é o pior problema, é um esfriamento na vida religiosa, especialmente moral. Então, se eu era uma pessoa que, sabendo que ele vai voltar logo, eu estava buscando viver diante da santidade, estava buscando não pecar, mas entrando e saindo ele não volta, eu começo a dizer assim, rapaz, agora eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Tá vendo como é que é delicado? Foi mais ou menos assim que os cristãos começaram a pensar. E aí era preciso que no relato dos evangelhos, por exemplo, pudesse agora animar o povo e dizer assim, ó, preste atenção, talvez ele não volte agora, nós não sabemos quando é que ele vai vir, mas cabe a nós sempre estarmos preparados. Porque ele pode voltar às 3 da manhã, ele pode voltar à meia-noite, ele pode voltar em qualquer momento. Por que foi que eu falei para vocês que a gente pode trazer isso para o nosso dia de hoje? Amados irmãos e irmãs, a cada vez mais parece que o povo esqueceu que Jesus um dia vai voltar. A gente esquece. Esquecemos de falar sobre o céu, esquecemos de falar sobre a segunda vinda de Cristo, e aí parece-nos que nós estamos vivenciando, né, um cristianismo que esqueceu disso. Então eu não tenho mais razão para buscar a santidade, eu não tenho mais razões para poder buscar amar a Deus sobre todas as coisas e por aí vai. Então eu quero te convidar, à luz desse evangelho, animar mais uma vez o nosso coração pela busca de santidade. Eu preciso buscar ser santo. Eu preciso buscar estar preparado. Porque quando Jesus voltar, eu quero estar fazendo aquilo que é a minha parte. Tem uma música bem antiga, né? Bem antiga, que vai dizer assim: quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Né? Qual é a ideia? Quando Jesus um dia vier mais uma vez, eu quero estar fazendo aquilo que ele sonha para mim. Então, que a gente possa viver a vida inteira da gente assim, olha, tudo que eu fizer, eu preciso fazer muito bem, de modo muito coerente, visando aquilo que é a vontade dele, porque a qualquer momento ele virá. Essa é a nossa fé. Mas antes de terminar, eu quero fazer uma indicação para vocês, tá bom? No último sábado, aqui no canal, saiu um vídeo falando sobre como ler a Bíblia, como começar a ler a Bíblia, por qual livro começar. Então você que quer aprofundar melhor sobre isso, dá uma assistida neste vídeo, compartilha com outras pessoas, porque agora eu estou querendo lançar alguns vídeos extras com temáticas assim, sobre a Bíblia, tá certo? Então dá lá uma assistida, dá lá uma conferida, deixa o seu comentário e, como eu falei, compartilhe com mais pessoas, porque eu acho que essa é uma das dúvidas mais recorrentes que nós vemos para aquela pessoa que de fato deseja começar a ler a Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe você, amada irmã e irmã. E antes de terminar o vídeo, só te recordo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe sua curtida, deixe seu comentário e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Assim você ajuda a esse trabalho de evangelização ser mais conhecido, tá bom? Um grande abraço, eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!